Elizabeth tomou o caminho habitual de volta de seu trabalho para sua casa. As ruas de Londres já estavam frias o suficiente, enquanto suas meias rasgadas não ajudavam a mantê-la aquecida. Ela estava enrolada em velhos xales, cheios de remendos, enquanto a névoa branca soprava de sua boca. Levando uma cesta de pão para casa, ela tinha certeza de que seus irmãos mais novos ficariam mais do que felizes em vê-la com comida. Raramente recebiam pão fresco essa hora. Foi uma delícia ter comida para a família. Os verões traziam fraqueza com o calor e a falta de comida, enquanto os invernos eram caros porque os pobres da cidade tinham que arranjar calor junto com a comida. Ela bateu na porta da casinha do outro lado da esquina, e a porta de madeira se abriu em um piscar de olhos. Liz está em casa! A jovem loira gritou para toda a casa, que tinha apenas um quarto e uma sala para passar os dias. Todos se reuniram na sala rapidamente para recebê-la. Ela era o ganha-pão da família. 2 meninos gêmeos de 8 anos saiu correndo do quarto onde a mãe os havia aconchegado. Pão, Lizzie, onde você conseguiu aquilo? A mãe cumprimentou os meninos. A padaria da esquina, mãe. Me deu alguns centavos a mais hoje. Ela respondeu com um sorriso enquanto as crianças ao seu redor se dirigiam para a mesa de jantar. 2 meninos gêmeos de 8 anos saiu correndo do quarto onde a mãe os havia aconchegado. Pão, Lizzie, onde você conseguiu isso? A mãe cumprimentou os meninos. A senhora da padaria da esquina, mãe. Me deu alguns centavos a mais hoje. Ela respondeu com um sorriso enquanto as crianças ao seu redor se dirigiam para a mesa de jantar. Que delícia! Que ela recupere a saúde. A mãe de Lizzie orou alegremente por sua senhora. Ela pegou a cesta de pão de sua mão e a colocou na mesa de jantar. Elizabeth pendurou os casacos e cachecóis no suporte e foi ao banheiro se refrescar. Eles guardaram pequenos pães para ela, dividindo o pão entre os outros 4 filhos. Elizabeth trabalhava como zeladora da velha senhora do quarteirão. Ela era velha e não conseguia nem comer ou se mexer sozinha. Não havia filhos, herdeiros ou cuidadores da senhora Walker. Sua riqueza era conhecida por muitas pessoas, e ela sempre tomava cuidado para não confiar em ninguém. No entanto, ela confiava em Elizabeth, sabendo que não tinha interesse na riqueza da senhora Walker e só se importava com um pouco que poderia ganhar para sua família com lealdade. Ela também conquistou sua confiança sendo mais do que uma serva. Elizabeth era ouvinte, genuinamente atenciosa e dedicada à figura de filha que a senhora Walker poderia ter desejado. Ela costumava dizer a ela para passar a noite em sua casa, pois sentia falta dela ao partir. Mas Lizzie tinha uma casa de família para onde voltar. A senhora Walker sabia o quanto ela os amava. Um dia, Lizzie acordou como sempre de manhã cedo, preparando-se para ir à casa da senhora Walker. Ela trancou a porta de casa e se aqueceu dentro dos xales de toda a família. Ela começou a ir para o trabalho. Havia muitas coisas que ela costumava fazer antes que a velha acordasse. Ela limpou toda a casa, que era uma grande residência de arquitetura vitoriana britânica. Varrer o chão muitas vezes fazia Liz esquecer os problemas de sua própria vida. Ela tocou o gramofone que continha a mais bela música calmamente dos melhores músicos para a lista de reprodução de seu empregador. A senhora Walker não conseguia ouvir muito longe, então ela nunca se incomodava com as sinfonias tocando enquanto ela dormia demais durante o dia. Liz estava acostumada a preparar o café da manhã exatamente na hora em que sabia que a senhora Walker acordaria, e colocou o bacon e os ovos recém-preparados na mesa de jantar. Colocando chá e rabanadas na bandeja, ela levou o café da manhã no quarto da senhora Walker. Normalmente a senhora Walker estaria sentada agora,
Tendo acordado e se refrescado, ela estaria esperando pelo café da manhã. Mas hoje, a batida de Elizabeth não recebeu um belo sorriso em resposta. Ficou em silêncio. Lizzie franziu a testa, mas bateu de novo. O silêncio absoluto a incomodava, levando-a a abrir a porta imediatamente. Ela fez o mesmo e encontrou a Sra. Walker dormindo pacificamente em sua cama. Lizzie colocou o café da manhã na mesa. Sra. Walker? Ela gritou. É 1:30, tranquilo depois da hora de dormir. Ela disse hesitante. A Sra. Walker não respondeu, mas continuou o seu sono tranquilo. Você gostaria que eu trouxesse o café da manhã mais tarde? Ela perguntou, sem receber resposta. Sra. Walker? Ela chamou de novo, caminhando mais perto dela. Desta vez, ela se sentou na cama e manteve a mão na mão da dama que descansava. A mão gelada assustou Elizabeth. Seus olhos se arregalaram de horror. Ela colocou uma mão em seu pescoço e outra em seu pulso. Nenhum movimento. Sra. Walker, ela choramingou, beijando a mão de sua patroa e descansando a mão nela. Não apenas um empregador, mas uma amiga próxima, alguém de quem ela gostava muito, havia falecido. Lizzie informou os guardas e o jardineiro, sentindo-se exausta por ter encontrado a mulher que tanto adorava nesta situação. Ela deixou o local com remorso, caminhando de volta para sua casa, sentindo-se esgotada. Alguns dias depois, Lizzie abriu a porta que batia. Ela não havia encontrado nenhum novo trabalho. Em vez disso, ela estava tão chateada que nem pensava em trabalhar por enquanto. Mas sua família não poderia sobreviver para sempre com suas economias, e ela estava bem ciente disso. Sim, Lizzie cumprimentou o homem de terno preto. Ele segurava papéis nas mãos e parecia ter chegado de um escritório. Elizabeth McCoy? Sim, ela respondeu com uma leve carranca. Tenho algumas informações para você. O homem severo respondeu por dentro de seu bigode pesado. Depois de sentar-se apenas 10 minutos com o homem em sua pequena sala, ela ficou sem palavras. Ele deu a ela informações que ela não sabia como processar. Ela só sabia que seus dias haviam ficado difíceis após a morte da Sra. Walker. Mas ela não sabia que sua partida era para lhe trazer tal notícia. Você está me dizendo, ela herdou toda a sua riqueza? Elizabeth questionou com os olhos arregalados. Sim, toda a riqueza dela para você. O advogado da Sra. Walker informou Elizabeth sobre sua consulta. Ela escreveu em seu testamento que toda a sua riqueza deveria ser dada a você após sua morte. Ele confirmou com palavras mais simples para ajudá-la a entender. Mas por quê? Eu era apenas uma cuidadora. Ela perguntou, sem saber como responder. Bem, porque ela não tem herdeiros, e ela escreveu que você cuidaria da casa e da riqueza dela. Ele explicou. Sinto muito, quanto ela... Ela perguntou hesitante, ainda se recuperando do choque. São cerca de 3 propriedades aqui em Londres e 2 em Liverpool. Ele gentilmente respondeu. Você receberá todos os cálculos em papel, mas primeiro preciso que vá ao tribunal para tratar de questões de herança. Foi para isso que vim. Obrigado pelo chá, Sra. McCoy. Ele disse educadamente, saindo para a porta. Ela se levantou em homenagem ao convidado, observando-o sair. Sentando-se em estado de choque, ela não sabia que sua mãe tinha ouvido toda a conversa. Ela abraçou Lizzie com lágrimas nos olhos. Finalmente, os dias de sua pobreza acabaram para sempre. No dia seguinte, ela visitou o tribunal com ele nas horas indicadas.
O advogado esperou na fila antes de ser chamado por algumas pessoas olhando para Elizabeth. Ela logo pôde sentir o ambiente e as expressões faciais do advogado mudarem. Ela sabia que algo estava errado. Eles compareceram perante o juiz quando ele o chamou e mostrou-lhes os documentos. Ao serem questionados pelo juiz, as pessoas que encaravam Elizabeth se levantaram. Meus clientes são os verdadeiros herdeiros da Sra. Walker. Aqui estão todos os documentos que provam o mesmo. Outro homem, parecendo o advogado que os apresentou, disse, entregando os documentos ao escrivão do juiz. Tão rapidamente quanto os sonhos foram feitos, Elizabeth podia vê-los desmoronando. Ela olhou para as pessoas sem saber se ela tinha direito à riqueza que reivindicava. Eles saíram do tribunal e o advogado da Sra. Walker olhou para a jovem Lizzie, perplexo com a situação. Eu não acredito neles, nem o juiz, que seus papéis pareçam fraudulentos, respondeu severamente o advogado, e ela não conseguia entender uma palavra. Os dias para ela eram tão reais quanto podiam ser. E agora? Ela o questionou em busca de orientação. O homem de meia idade parecia furioso com a situação que havia surgido à sua frente. Vamos lutar contra a reclamação, ele respondeu com determinação. O pensamento da família de Lizzie voltou. Ela tinha que cuidar deles. Ela não conseguia se envolver na confusão das questões judiciais. Eu não posso. Estou muito fraca para isso. Ela sussurrou, olhando para baixo. Não havia ninguém na eternidade que ela pudesse construir confiança para visitar os tribunais regularmente, lutar contra questões e pessoas que vinham interrogá-la. Você é a única pessoa que ela queria ter a riqueza. Não posso ser desleal com minha cliente, nem mesmo quando ela não está mais conosco. Ele olhou para ela. A lealdade do advogado acendeu fogo em Elizabeth. Ela se questionou sobre se tornar desleal com seu empregador agora que estava morta. Elizabeth, você é minha única família. Lizzie lembrou as palavras ditas pela própria Sra. Walker. Os dias e as noites se passaram para Elizabeth na busca de obter o veredicto no tribunal. O Sr. Oliver, o advogado, não deixou pedra sobre pedra para ajudá-la a lutar contra a reclamação. A jovem Lizzie cresceu um século em sabedoria e fé. Não havia falta de confiança e hesitação que ela pudesse encontrar em si mesma agora, depois de meses indo e voltando do tribunal pela riqueza que acreditava possuir por direito. Muitas vezes ela passava em frente à casa da Sra. Walker, sentindo falta da residência como se fosse seu local de moradia. Logo, ela encontrou um emprego em uma boutique ao redor do quarteirão. Isso não lhe trouxe alegria, mas deu-lhe muito alívio, pois ela poderia ganhar muito mais e sustentar sua família. O que você acha que vai acontecer hoje? Sr. Oliver questionou, empilhando seus papéis no tribunal. Era o último dia de sua audiência e o veredicto deveria ser anunciado hoje. Aconteça o que acontecer, tenho certeza que a Sra. Walker ficaria feliz por termos lutado. Ela sorriu, olhando para ele. Esse é o espírito. Ele deu um tapinha na cabeça dela. Ela havia perdido uma querida senhora, mas encontrou um amigo no Sr. Oliver, que realmente a apoiou e cuja lealdade ela poderia garantir. Ela sabia que não importava o que acontecesse, ele a protegeria. Eles se levantaram quando o juiz entrou em seu lugar. Impacientemente, ela esperou que eles apresentassem seus argumentos e prendeu a respiração para o veredicto. O testamento da Sra. Walker declara claramente a transferência da herança. Portanto, anuncio a Sra. Elizabeth McCoy como a pessoa legalmente autorizada à riqueza da Sra. Walker. O juiz anunciou. As palavras eram como a música do gramofone da Sra. Walker. Eles trouxeram paz
a um tumulto contra o qual ela vinha lutando há muito tempo. Todos se levantaram. O Sr. Oliver apertou a mão dela, parabenizando-a pela vitória antes que ela o abraçasse pelo sucesso. Ela estava feliz por ir para casa com a vitória da verdade e o espírito de não se sentir insegura. O tumulto a tornara sábia. Ela não era mais a jovem Elizabeth assustada e só queria o melhor para sua família sozinha. Ela tinha motivos mais significativos pelos quais viver. Ela estava ciente de que sua riqueza, como a Sra. Walker desejaria, deveria ser usada apenas para o bem. Ela saiu do tribunal mais rica de bolso e mais rica de coração.